Olá, estamos iniciando mais um Abstract, hoje aqui na Unidave, com uma convidada ilustre, pediatra, médica pediatra, coordenadora do curso de medicina da Uniplac, da Universidade do Planalto Catarinense, diretora da maternidade Teresa Ramos, do Hospital em Lages, hoje aqui conosco nessa conversa. Muito bem-vinda, professora Cristina Subtil, é um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria que, se pudesse, fizesse uma apresentação. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês da Unidave. É sempre um prazer visitar a nossa irmã mais jovem, que é o curso de medicina da Unidave. Então, eu me chamo Cristina Subtil, eu sou médica pediatra já há 40 anos e eu sou coordenadora do curso de medicina há 16 anos. E também sou há 2 anos diretora do Hospital em Geral Maternidade Teresa Ramos, em Lages. Muito obrigado, professora Cristina. A professora Cristina é coordenadora do curso de medicina da Uniplac, minha colega, eu como coordenador do curso de medicina aqui da Unidave. A professora Cristina, ela fez parte da construção do curso de medicina aqui da Unidave. Desde o início, foi a nossa grande base, o nosso grande espelho, a nossa grande inspiração. E a professora Cristina, naquela época e desde então, deu uma grande mão e ajuda para a nossa Unidave, para que a gente hoje tivesse esse curso de medicina com 5 turmas já formadas. Professora Cristina, eu gostaria que relembrasse um pouco do tempo que passou e de toda a história, e de como foi essa construção aqui. Eu me sinto honrada de te ouvir falar, Luiz Eduardo, porque fazer parte de uma trajetória de um curso de sucesso, como é o curso de medicina da Unidave, é honroso para a minha pessoa. Eu me lembro bem quando os dirigentes da Unidave foram procurar a Uniplac. Vocês acham que eu confundo Uniplac e Unidave? Porque a gente é quase uma coisa só, né? A gente reconhece a Unidave como parte da Uniplac também. E lembro-me bem quando vocês estavam organizando para começar o curso, foram até Lages e até a Uniplac, nós conversamos longamente e depois, durante muito tempo também, a gente construiu o conhecimento juntos. Professora Cristina, eu sou um egresso da Uniplac, sou teu aluno, né? Fui a primeira voz que eu vi num curso de medicina em toda a minha vida. E hoje a professora Cristina veio aqui fazer a aula magna para os nossos calouros, trouxe os nossos calouros aqui para que conhecessem a professora Cristina, para que ouvissem dela a inspiração, para que iniciem o curso de medicina de forma inspirada, para que eles entendam a importância da escolha que eles fizeram para as suas vidas. Professora Cristina, se puderes falar sobre esse momento, sobre a aula magna, sobre o impacto que esse momento tem sobre os estudantes. Quando eu fui convidada por você para vir para essa aula magna, eu não tinha a magnitude, não tinha entendido a magnitude e a valorização que tinha esse momento. Quando tu falaste ali no começo sobre como tu aprendeu a valorização de como ser médico e que tu ouviu isso de mim, eu tive que mudar parte da minha exposição que eu fiz com os estudantes, porque eu percebi a tua sensibilidade e a tua emoção em falar sobre aquilo. Então, eu pensei, agora eu preciso fazer isso com os estudantes dele, né? Então, por isso que a gente tentou fazer o jaleco e o significado de ser médico, que foi o tema da nossa aula magna, tentar ser de uma forma mais sensível possível, porque o médico, ele não basta ter ciência, o médico precisa ser um médico sensível, o médico tem que ter empatia, compaixão e responsabilidade. Professora Cristina, nesses anos todos de trajetória, de coordenação do curso de medicina, de liderança dentro de uma instituição como a Uniplac, sendo uma das maiores lideranças lá de Lages, em toda a história, né, da medicina de Lages, a tua história lá eu conheço, é uma história de quem trabalhou muito, de quem sempre esteve envolvida no desenvolvimento da cidade, seja ele político, social, médico, né, e fez toda a diferença para aquela região. A cidade de Lages é uma cidade muito respeitada por todos nós, é uma referência para vários pacientes aqui da nossa região. Nós atendemos muitos pacientes aqui que acabam em Lages por um motivo ou outro. O que tu poderias dizer para Rio do Sul, para a Unidave, para os médicos de Rio do Sul, para os estudantes de medicina, sobre como se sentir médico,
Qual é a nossa missão aqui de fato? Porque hoje, quando a pessoa decide fazer medicina, ela tem que se despir de várias vaidades. O bom médico não é só aquele que sabe de toda a ciência, não é aquele que entende da melhor tomografia, não é aquele que entende da melhor ressonância. O melhor médico é aquele que olha no olho do paciente e consegue perceber aquilo que ele está sentindo e, dali para frente, conhecer a sua história de vida. O médico que não conhece a história de vida do seu paciente, ele não consegue ser um bom médico. Então, eu tenho para dizer que eu tenho 40 anos de formado e eu amo o que eu faço. Tanto na docência, quanto em ser pediatra, quanto em trabalhar agora na direção de um hospital. Mas eu acho que a gente só consegue fazer isso bem feito quando a gente realmente faz aquilo com responsabilidade, com zelo. Então, tenho para dizer para vocês que continuem no caminho que vocês estão. O curso de medicina da Unidade está preparado para receber os novos estudantes e está preparando muito bem os profissionais para que eles saiam para o mercado de trabalho. E como foi a sensação de hoje aqui perceber e receber vários estudantes de Lages, da tua origem, da tua região, encontrar os familiares aqui hoje? Foi desde ontem, tem sido uma grata satisfação e muita emoção, assim. Ontem eu recebi os meus alunos, ex-alunos, todos renomados aqui na cidade. Fico feliz cada vez que eu vejo uma entrevista, ou mesmo num congresso que vocês estão e que vocês brilham, porque o brilho de vocês é o meu brilho. Sem vocês brilharem, a gente não consegue saber que fez o nosso serviço bem feito. E quando a gente vê os alunos que são de Lages e que estão aqui na Unidade, isso mostra realmente a nossa unidade que a gente tem entre Uniplac e Unidade. Porque eles perguntam para mim, se eu for na Unidade, vai ser como na Uniplac? E eu sempre digo, sim, ela só é a nossa irmãzinha menor. Eu vivi a Uniplac enquanto estudante, né? Minha formação foi na Uniplac. E eu sinto muito da Uniplac aqui dentro, né? Com os estudantes hoje. Eu trago muito disso para eles. Né? Tem alguns colegas professores que também estão aqui, né? A gente tem toda a história nossa construída, acadêmica em Lages, e foi uma história muito bonita. E muito do que a gente aprendeu lá, a gente reverbera aqui, né? O nosso aprendizado, ele foi muito bom em Lages, né? Nós aprendemos a ser médicos em Lages. E hoje eu gostaria de falar um pouco contigo também sobre o nosso método de trabalho, né? A metodologia ativa, que ela ainda gera impacto em alguns estudantes. Eu tive a sorte de ter estudado metodologia ativa em Lages e hoje coordenando um curso de metodologia ativa. Consigo passar isso para os estudantes, ou tento pelo menos passar para os estudantes, para que entendam o processo. O processo ele é complexo, mas o processo nos aproxima muito, né? Ele nos torna muito mais proativos em relação ao ensino, ao aprendizado e à assistência. Nesses anos todos de coordenação, né, que tu tens lá em Lages, essa evolução, a tua percepção, porque provavelmente hoje tu és uma das coordenadoras mais experientes em metodologia ativa que eu conheço, né? Não vejo ninguém que tenha tanto tempo trabalhado metodologia ativa. O que tu podes dizer para os nossos estudantes, para os nossos pares professores aqui, porque eles também têm dificuldade de entender o processo, mas que são todos muito proativos na tentativa de fazer o melhor? Eu tenho uma boa pergunta, um bom questionamento para a gente refletir aqui. Eu tenho feito umas pesquisas de saber como que estão os nossos egressos e em relação ao mundo mesmo, ao mundo da medicina. E tem se provado que os métodos, as escolas que têm métodos exclusivamente metodologia ativa, porque nós somos, Luiz Eduardo, poucos cursos de medicina que têm metodologia ativa no PBL, na problematização, como as metodologias próprias do curso durante todo esse tempo, né? A maioria faz metade com aula presencial ou não, ou com aula em grandes grupos, e não trabalha como a gente, só com pequenos grupos, e com os estudantes diretamente, desde o primeiro momento, na convivência, na prática, né? Então, a gente tem visto que os nossos estudantes eles saem, na média, ou iguais ou melhores do que os das escolas tradicionais.
Mas não basta dizer que faz metodologia ativa. A gente precisa preparar o estudante e o professor que foi formado como eu fui. Tu teve a grata satisfação de ser formado em metodologia ativa, mas eu não. Eu vim de uma escola tradicional em que a gente teve que aprender e se reinventar o tempo todo. Mas eu posso te dizer que os nossos estudantes estão muito bem colocados, eles estão muito bem no mercado de trabalho, eles têm uma proatividade como dificilmente tu encontra em outras escolas. E dizer que a gente tem essa proximidade, Unidade e Uniplac, não só pelo espaço, pelo reconhecimento da metodologia ativa, mas porque nós temos muitos estudantes, vocês que estudaram lá, e agora, como nós não temos metade do ano, os estudantes também fazem aqui na metade do ano e acabam ingressando aqui no curso. Para nós é uma grande honra recebê-los, né? E assim, essa proximidade com a Uniplac histórica, ela tem que permanecer, né? Eu entendo que a nossa presença lá e a presença de vocês aqui, ela se faz muito importante para que a gente continue trocando esse conhecimento de curso e vivendo as dificuldades, né, e as virtudes e as derrotas que a gente tem enquanto curso, sempre trabalhando isso juntos, né? É claro que a nossa vida ela é complexa, a vida de médico, ela tem uma série de atividades que nos envolvem, que nos dificulta tu ter a imersão, às vezes, que tu gostaria de ter no curso, né? Porque tu tem que continuar a tua vida profissional fora da vida acadêmica, que a vida acadêmica é um prazer, é onde eu me sinto não estando trabalhando. E eu percebo nos colegas que incorporam dessa forma, que têm o prazer de estar aqui, que são os que mais produzem, né? E eu te pergunto, que ferramentas, de repente, tu poderia me orientar a seduzir, a orientar, a captar, a colocar para os colegas, a incentivar os colegas profissionais, como melhorar a adesão deles ao entendimento do método, a essa imersão, a percepção da importância deles. Porque os colegas não têm a noção da importância que os estudantes dão para eles, né? Eles querem ser, eles têm que ser exemplo para eles, né, de muita coisa. E como trazer esse profissional para cada vez mais próximo do curso e fazer com que ele se envolva cada vez mais. Esse é um desafio grande que nós temos até hoje, com 20 anos de curso na Uniplac, com metodologias ativas, mas agora eu tenho vários egressos, então a gente consegue fazer um curso mais voltado, mais fácil de ser entendido e compreendido em metodologias ativas. Mas só tem uma forma, sensibilizando esses docentes através de capacitação. Então, tu vai ter que investir mesmo. Eu até estou te devendo, né? Uma capacitação, falei nisso agora, mas me lembrei. E a gente tem que envolvê-los com capacitação, porque eles precisam mudar totalmente a sua forma de pensar, porque a forma tradicional, não é que o médico que forma de uma forma tradicional, ele é um mau médico, não é isso. É que ele é diferente, ele precisa ter outras ferramentas de trabalho para conseguir entender, e isso só através de capacitação, porque ele precisa se reconstruir, se reinventar. Aqui na Unidade, desde o início, a administração da Unidade, hoje no nome do professor Alcir, da professora Patrícia, do professor Merran, do professor Charles, eles têm um amor muito grande pelo curso de medicina, né? É um curso que movimenta muito a Unidade aqui. E eles oferecem tudo o que a gente precisa para trabalhar, né? Todas as ferramentas tecnológicas, estruturais para a gente. A dificuldade que a gente tem, às vezes, é do que solicitar e do que entender ser o melhor para o curso, da parte de capacitação, tal, mas nas novas tecnologias em medicina, professora Cristina, dentro dessa história, tem alguma coisa especial que tu achas que a gente tem que focar, que tem que procurar, que tem que buscar, que pode, de fato, ajudar na formação do estudante, para que aqui da Unidade a gente consiga buscar? Eu acho até que vocês já estão fazendo, ou estão montando, que é o laboratório de simulação realística, né? Esse laboratório é muito importante porque os estudantes precisam ter o contato protegido de como atender os pacientes através dos simuladores e através de toda essa tecnologia que nós temos hoje, simuladores de alta fidelidade, que custam R$1 milhão e que precisam ser adquiridos para que os nossos estudantes possam treinar as suas habilidades que eles vão depois fazer
nos seus pacientes. Professora Cristina, mais uma situação que eu lembro da minha formação em medicina, que eu trouxe agora para funcionar e passou a funcionar desde esse semestre, nosso vínculo com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros, né? Eu tive isso na minha formação, eu contava para os estudantes aqui, os olhos deles brilhavam. E desde o semestre passado a gente fez todo esse trabalho, fez todos os convênios, fizemos os macacões, aqueles que a gente usava na Uniplac, né? Inauguramos isso ontem num evento com o Corpo de Bombeiros e com o SAMU, e os nossos estudantes estão lá, felizes da vida, mais envolvidos com a comunidade ainda. Hoje nós trabalhamos com 4 hospitais no curso de medicina: o Hospital Regional Alto Vale, o Hospital Samária, os 2 aqui em Rio do Sul, o Hospital Bom Jesus de Ituporanga e o Hospital Valdemiro Colaúti de Ibirama. Todos eles recebem os nossos estudantes, além de toda a rede pública aqui de Rio do Sul, né, nas unidades de saúde e toda a estrutura que a gente tem aqui na Unidade. A medicina ela passa por transformações, ela vai se modificando, ela vai solicitando mais, ela vai pedindo mais especializações, ela vai pedindo mais campo de trabalho para os estudantes. E ela ficou muito grande, que não cabe em 6 anos de curso, né? A gente não consegue, de fato, aprender medicina. Isso, tanto que a gente tem que partir para as residências médicas, a gente tem que partir para as especializações e vão anos aí de estudo e afinco. O que eu gostaria de te perguntar, que recado tu podes dar para esses novos estudantes que estão chegando e para os que estão trabalhando no curso de medicina já, sobre a importância de seguir adiante, de buscar ser melhor, da educação continuada, da busca por uma residência médica e entender que ao final do curso apenas está começando outra etapa de estudo, né? Se tu puderes falar um pouco sobre isso. Luiz Eduardo, como eu fui tua professora e agora nós estamos no mesmo patamar de coordenadores, lembra-te que o curso ele forma médicos generalistas. Então, a nossa preocupação e a nossa obrigação como coordenador do curso de medicina é formar um médico generalista. Então, não te preocupa se faltou oftalmologia bem feita, se faltou otorrino bem feita, porque isso é uma especialidade à parte. Mas, não longe disso, lembrar que, sim, o médico ele constantemente precisa estar se atualizando. Seja através... A residência médica, o que nós julgamos ser a sequência do nosso curso de graduação é a residência médica, né? Os que não conseguirem vão fazer uma especialização, mas que essa especialização ela seja reconhecida e não uma especialização de final de semana que acaba depois fazendo um cursinho qualquer aí de final de semana e acha que pode ser intitulado especialista. Então, isso a gente precisa passar para o nosso estudante desde cedo, que ele precisa ser bem informado. Nós o formamos bem na graduação, mas ele precisa ser bem reconhecido e isso para frente vai depender muito dele. Mas lembrar sempre que a nossa grande obrigação é formar um bom médico generalista. Uma discussão que eu sempre tenho com os estudantes é, se eu aprendi lá na Uniplac, primeiro, se discute muito. A pergunta que se faz para o estudante, tá, mas e tu vai ser o quê? Não basta ser médico. Tá, mas tu vai fazer o que depois? E eu sempre digo para eles, preocupe-se em ser um bom médico. Seja um bom médico. O que tu vais fazer depois é um outro problema que tu vais ter que resolver depois. Fique focado aqui. Não se preocupe com os seus sonhos de especialidade dentro do curso. Viva todos eles intensamente, que é isso que vai te formar um bom médico, é isso que vai te fazer diferente. Professora Cristina, eu quero te agradecer de coração. Tu sabes da emoção que é para mim estar contigo aqui. Dentro da nossa trajetória de vida a gente faz alguns planos, né? Mas esse não estava nos meus planos e hoje eu estou aqui contigo. Então, se tu puderes deixar algum recado para a Unidade, para os estudantes, para o que tu viu aqui, né? E de você eu sempre aprendi, com elogios e com críticas, e a gente sempre soube absorver bem e trazer isso tudo para nós como ensinamento. Então, se puderes fazer mais uma vez isso, eu agradeço de coração. Te ver emocionado me emociona também. E emoção vem de dentro da gente. A gente não consegue criar uma emoção ou fazer uma emoção fake, só os artistas conseguem fazer isso. E a gente não é artista, a gente é médico, é professor, é coordenador de curso. E hoje eu senti falta do meu amigo Augusto Fei. Confesso que é um coordenador importante antes de você, ficou todo esse tempo no curso e que teve muita vontade de fazer esse curso crescer e ficar bom. Então, se esse curso está como está hoje, tem um grande feito do professor Augusto Fei, que participou desde o começo dessa trajetória também. E dizer para ti que
que é importante a gente ter sentimento, é importante a gente ter emoção, é importante a gente se sentir fazendo o melhor que a gente sabe fazer, que é ser médico. Professora Cristina, mais uma vez, muito obrigado. Bom retorno a Lages. Mantenha-se firme, mantenha-se como eu te conheci, que tudo vai dar certo pelo caminho. Encerramos hoje mais um Abstract, hoje aqui com a professora Cristina Subtil, médica, coordenadora do curso de Medicina da Uniplac.